Tia, hoje estamos aqui com a tia Helena. Vou fazer algumas perguntas, tia Helena. Como era o colégio, tipo, na época de vocês? Qual que era o trabalho para vocês se deslocar da residência até o colégio? A gente ia a pé, não existia meio de transporte. Os pais da gente também na época não tinham condições de ter transporte particular. Era a pé mesmo. Eu morava perto do colégio, digamos assim, considerado perto, porque eu sempre morei lá perto de Tio Patinhas, estudava no colégio das irmãs, a gente vinha a pé. Tá. E naquela época, quem comandava o Brasil? Como era o sistema de estudo, assim? Era bem organizado. Digamos assim que o governo se preocupava mais que o nosso governo de hoje com os estudos, com a educação. O que você acha das mudanças da Previdência, por exemplo, daquela época até hoje? Ou da mudança da Previdência que eles querem alterar o ensino médio? Você acha que vai melhorar o ensino? Você acha que você é a favor ou contra da reforma? Eu sou contra a reforma. Contra a reforma? Contra a reforma porque os nossos alunos já não têm muita vontade, né, Adriana? Verdade. E com essa reforma aí vai só piorar, porque o aluno vai decidir o que ele quer estudar. E será que o aluno vai ter vontade de estudar? E uma pergunta, a última. O que você acha, tipo, dos castigos? Como eram os castigos antigamente? Por exemplo, quando você aprontava. Como eram os castigos antigamente? Na maioria das vezes era considerado meio exagerado, mas funcionava. Tá. O aluno, o professor na sala de aula era a autoridade máxima. O aluno respeitava o professor. Hoje o aluno respeita o professor, não respeita o colega, não respeita a direção, não respeita ninguém. Era mais rígido, mas funcionava. O deslocamento para a gente ir até a escola era a pé, não tinha transporte, a gente tinha que se virar e eu morava uns 2.000 metros da escola, então tinha que ir a pé, não tinha outro meio de transporte. E como que era o colégio? Quem mandava o Brasil naquela época? Quem mandava no Brasil eram os militares. Eu terminei o meu ensino médio em 86, então antes disso sempre foram os militares que mandavam. E a gente respeitava muito os professores. Claro que sempre tinha aqueles alunos que gostavam de uma folia, que desrespeitavam. Mas a escola era muito rígida. Tinha que cantar o hino todo dia, tinha desfile, então a gente ensaiava umas 3 semanas antes do dia 7 de setembro, era ensaiado na rua 2, 3 horas por dia, para apresentar no dia 7 de setembro, porque às vezes vinha o governador do estado para assistir. Uhum. Tá, e esses alunos que aprontavam, qual que era o tipo de castigo deles? Então, eles aprontavam, eram chamados pais, e aí os pais executavam, mas como o ensino não era obrigatório, na maioria das vezes esses alunos que aprontavam uma vez, 2 na terceira, eles já eram expulsos da escola, então eles não podiam mais frequentar. Tá. E a reforma do ensino médio, você era a favor ou é contra? Bom, a reforma do ensino médio, do jeito que foi colocado, na verdade, não mudou muita coisa. Porque não houve um estudo muito grande com os professores, com os alunos, que são os interessados, não foi feita uma pesquisa com os alunos. Então eu acho que a reforma viria muito bem, mas ela teria que ser mais discutida antes de ser aplicada. O que a senhora acha das mudanças de antigamente para hoje em dia, no colégio, nos ensinos? Olha, na escola onde eu estudei não tinha nada de tecnologia, não tinha televisão, não tinha, a única coisa que tinha era um rádiozinho, um rádio que a gente tinha em casa também. Então não tinha computador, não tinha celular, não tinha impressão, as provas a gente copiava do quadro, quando não copiava era rodado no mimeógrafo, daí colocava a cópia com álcool e tal, que vocês nem conheceram isso. Então hoje os alunos teriam chances de muito mais conhecimento, mas o que a gente tinha na época era que a gente se esforçava bastante, porque a única coisa que a gente podia aprender era com a escola. Hoje os alunos vocês têm um aprendizado diferente, então vocês procuram na internet, vocês já entram diretamente onde vocês querem, então se vocês quiserem, vocês têm uma oportunidade muito maior, né? Basta querer. Uhum. Estamos aqui com o professor César
E César, como era a educação no seu tempo? Era acessível e seus pais incentivavam o estudo? Sim, Yuri. Eu fui um agraciado que tive meus pais que me incentivaram muito. E há 30 e poucos anos, aí, quando a gente começou na escola, eu fui um agraciado que eu estudei no colégio, hoje não temos mais aqui no município, que é a Escola João 23, que na época era o Colégio das Irmãs. Eu já comecei ali estudando, fiz até a 4ª série nesse colégio, fui pro colégio que hoje é o Tom, né, o Thelmo Miller, até a 8ª série na época, hoje o 9º ano. Ensino médio fiz também aqui em Marmeleiro, no colégio, fiz contabilidade, onde hoje o prédio hoje é o Dom Pedro, e na época era ensino médio lá, na época era 2º grau, não ensino médio. Mas assim, depois fui fazer faculdade, pós-graduação e tal, a gente sempre buscou se aperfeiçoar. Mas eu fui um agraciado, como eu falei antes, em função de meus pais me incentivarem muito. Nós tivemos oportunidades, eu tive a oportunidade de trabalhar também na época que estudava, porque acho que isso ajuda muito. Hoje, vocês, na geração de vocês, na idade de vocês que estão estudando no ensino médio, já não é, pela lei, não é permitido que trabalhem com carteira assinada, só depois dos 16 anos, né? Eu sempre acreditei que o trabalho junto com o estudo pode ajudar muito as pessoas. Mas, falando diretamente do estudo, a acessibilidade que nós tínhamos era bastante grande, não era tão difícil como por morar na cidade. Alguns colegas que vinham do interior, a gente sentia essa dificuldade, não tinha transporte do jeito que tem hoje, não tem esse acesso que as pessoas têm à educação como se tem hoje nas escolas do município, do estado, ou os mesmos particulares, com N situações, N possibilidades de se estudar. Mas eu acredito que através do estudo sempre a gente pode melhorar. E eu devo muito à minha família, a meus professores lá do ensino fundamental, do médio, da faculdade, que me incentivaram bastante a continuar estudando, e em função desses professores ou de alguns deles que eu me tornei professor também. Tive bons exemplos e consegui, graças a Deus, fazer uma faculdade, e hoje estou na rede de educação municipal e estadual, graças a esses professores que me incentivaram. Então, dessa forma, eu sempre aconselho a continuar estudando, a vocês estudantes aí que estão vendo esse vídeo, esse trabalho que eu acho bem importante, que estudem também. Estudem, façam suas escolhas, mas não deixem de estudar, sempre é importante. E nesse caso da faculdade, você teve que pagar ela? Como que você conseguiu? E transporte para a faculdade, vamos dizer que numa cidade como Marmeleiro, às vezes não tinha faculdade, tinha que ir em outro lugar. A minha faculdade eu cursei na cidade de Palmas, próximo, não é tão longe, 130 km de Marmeleiro. Mas a faculdade é particular, então era paga. Eu falei antes do trabalho, eu trabalhava na oficina do meu pai e pagava a faculdade para mim, com o salário que eu trabalhava, eu pagava a minha faculdade. Ficava com o mês inteiro com a conta estourada no banco, mas tinha que pagar a faculdade lá, dava o cheque lá e tal, e assim ia. Mas com a ajuda dele, com minhas irmãs também me ajudaram. A família é muito importante. O sistema que a gente fez a faculdade na época era um sistema de faculdade chamado de intensivo. A gente ficava uma semana na faculdade, voltava 2 para casa. Voltava para a faculdade mais uma semana, com aula manhã, tarde e noite, voltava mais 2 semanas para trabalhar. Então, dessa forma, a gente pôde fazer a faculdade, pagá-la. Hoje estamos aqui com o professor René, aposentado agora, cuida aqui, diretoria de esporte. O que mudou de antigamente para hoje em dia, e com essas mudanças os alunos aproveitaram as oportunidades que tiveram? Quando eu fiz o meu ensino hoje fundamental ou
ensino médio, a situação era diferente. Você fazia até o 5º ano, e para você fazer o que hoje se chama de 6º ou 7º ano, você tinha que fazer um exame de admissão. Você não passava, não chegava na 7ª série se não fizesse exame de admissão. Se reprovasse, continuava no 4º, 5º ano, mais ou menos, que mudou depois. Então você tinha que fazer exame de admissão para você poder entrar no ensino fundamental. Era primária, do primário para fundamental, e fazer o exame de admissão. E aí você chegava no que hoje é 2º grau, né, que seria o ensino médio. Então, completamente diferente do que é hoje, nossa época. O acesso à educação hoje é muito fácil, e assim, mesmo assim, ele não é bem aproveitado pelos estudantes, né? Nós morávamos no Alvorada, no caso, aqui em Marmeleiro, e estudava aqui no centro. Estudei no Colégio João 23, hoje fechado. Estudei no colégio antigamente, que hoje é Telmo Mille, que é Dom Pedro lá. E também estudei no Alvorada, onde fiz o meu técnico em contabilidade. Então, para você ter acesso do Alvorada aqui no centro, a distância de hoje é a mesma. Mas a dificuldade naquela época era maior, mas nós não tínhamos dificuldade. Porque nós tínhamos que vir para a escola. Então, chova, faça sol, faça barro, nós tínhamos que vir. O rio enchia, passava por cima da pontezinha que era pequenininha, era lá embaixo, né, antigamente, depois fizeram aquela mais alta. Não tinha ponte da BR, era só por ali o acesso. E atravessamos muitas vezes com água pela canela, água batendo na ponte, e nós tínhamos que ir para a escola. Então, tirava o calçado, atravessava, ia para a escola, voltava até que o frio baixasse, mas o acesso era esse. Então, assim, a gente aproveitava, tinha que aproveitar o estudo, que era o que os pais deixavam para a gente ir. Até hoje também uma das melhores heranças que tem, o que os pais deixam para os filhos são os estudos. E terminei meu 2º grau, Marmeleiro, e fui fazer minha faculdade, depois parei uns 15 anos mais ou menos de estudar, e depois voltei a fazer a faculdade, porque na época a nossa faculdade, o acesso à faculdade era somente Palmas, que na região não tinha nenhuma faculdade. Então muitos de nós formados aí na década de 80 é Palmas. Aí fiz a faculdade em Palmas, a gente ia uma semana intensiva por mês, saímos daqui 5 horas da tarde para chegar às 7h30 em Palmas, estudávamos, voltávamos para casa, chegava em casa 2 horas da manhã, ia trabalhar, no outro dia 7 horas estava no serviço, e no outro dia na aula, então semana intensiva. Ficava no sábado também estudando lá. Eu sou primeiramente bacharel em Ciências Econômicas, e fiquei me formei em Ciências Econômicas, fiquei fazendo vestibular para Educação Física. Um frio para danar. Tive que entrar numa piscina lá que tinha que fazer uma natação. Eu só entrava de um lado e saía correndo do outro. Mas assim, eu acho que não era dificuldade porque a época era aquela. Hoje, se se comparar a época dos anos 60, 70, o acesso hoje à educação está muito fácil. O ônibus passa na frente da casa, os estudantes, tanto do interior como da cidade, e muitas vezes são deixados de lado essas regalias, digamos assim, né? E o acesso, como dizer, do Google. Vamos dizer, o seu professor você manda fazer um trabalho. A gente só pega um site na Wikipédia, cola e copia. O que você falaria? Tipo, tem muita oportunidade para eles ver, aprender, mas eles preferem fazer o mais fácil. O Google hoje a internet te dá o que você quiser, né? Você tem acesso a tudo que você precisa, desde como fazer um determinado trabalho, como você fazer uma construção. Você tem tudo ali praticamente pronto, você só faz algumas adaptações. Veio facilitar o estudante, só que o estudante ele não está sabendo aproveitar essa ferramenta. É exatamente isso, ele está copiando e colando. É muito fácil fazer isso. Você já pega um trabalho pronto. Então o que tem que fazer? É utilizar a ferramenta de acesso hoje, mas para aprender, não para copiar. Então você, até o trabalho está pronto, mas então pega esse trabalho, faça uma leitura, mude algumas versões, copie e faça caneta em vez de copiar e colar, ou faça digitado depois. Quer dizer, saber utilizar a ferramenta que você tem na mão. Antigamente você tinha o quê? Pesquisa em livros. Então você tinha que ler o livro para fazer a pesquisa, para poder fazer o seu trabalho, ou fazer trabalho em campo. E hoje você tem tudo na mão, mas tem que saber aproveitar. Eu acho que tem que acompanhar a tecnologia, isso é lógico, mas tem que saber aproveitar aquilo que a tecnologia e a internet nos oferece hoje.
Hoje estamos aqui com o professor Matheus, professor de Educação Física. Matheus, a influência da mídia nos jovens, como abandono da escola e questões como desrespeito do aluno com o professor. Então, eu vivi essa inserção da tecnologia tanto no contexto escolar quanto na vida social mesmo das pessoas. Tanto que no meu ensino fundamental, lá nas séries iniciais, eu não tinha acesso a computador, a celular. E quando eu cheguei no ensino médio já tinha todos esses aparatos aí, né, que seriam ou vieram para facilitar muitas coisas. Porém, eu acredito que essa transformação trouxe também aí um distanciamento da relação professor e aluno na escola. Houve um estreitamento da relação da mídia com os alunos, porém, as tecnologias que seriam para facilitar o processo de ensino e aprendizagem na escola acabaram dificultando, por muitas vezes, aí, tanto a permanência dos alunos na escola, quanto em relação mesmo ao dia a dia na escola, como hoje vocês têm acesso, aí, na minha época aí de ensino médio também já tinha ao computador na escola, as televisões, data show, porém a mídia ou as tecnologias hoje são utilizadas muito como influência negativa. A gente sabe aí que o WhatsApp e outros aplicativos aí trazem notícias, exemplos, e isso vai desfigurando aí algumas imagens. Por exemplo, a imagem ou o papel do professor era diferente. O respeito que se tinha com o professor antigamente, o papel social que ele desempenhava era diferente. E ele era muito mais do que um facilitador da aprendizagem, era realmente uma pessoa de autoridade. Hoje a gente sabe que isso não acontece, né? A gente tem exemplos aí de professores que são agredidos em sala de aula e até desistem da carreira por conta desses fatos, né? Então eu acredito que a mídia tem, claro, seus prós, mas tem contras também, e isso deve ser trabalhado na escola, como utilizar a mídia ou a tecnologia de forma certa para que ela seja alguma coisa boa para a educação e não desfavorável. Mas isso não teria que mudar, às vezes, no ensino da criança, vamos dizer assim, os pais ensinarem a aprender a utilizar essas mídias corretas, em vez do professor ter que ser papel? Lógico. A educação parte de casa, né? O ensino a gente tem na escola, mas a educação parte de casa. Então, eu acredito que é um trabalho conjunto da escola com a família, para que a gente saiba utilizar de forma correta as mídias, direcionar os momentos e o modo de utilização desses aparelhos aí. Eu acredito que trabalhando em conjunto aí a gente consiga melhorar essa utilização. Hoje estamos aqui com o nosso professor Landerson. E como professor, você tem uma dica aos alunos? Tenho sim, Yuri, a todos vocês alunos, que cada vez mais se dediquem aos estudos, né? A gente sabe que muitas vezes se torna estressante, cansativo, mas se dediquem. Hoje o mercado de trabalho busca aquelas pessoas que são qualificadas. Se já é difícil a gente entrar no mercado de trabalho, muitas vezes com graduação, com pós-graduação, com mestrado, a gente vê muitas pessoas até com doutorado desempregados. Então vocês imaginem se vocês deixar um estudo de lado e tentar entrar no meio do trabalho. Então assim, se dediquem cada vez mais aos estudos, para que assim vocês consigam ser cada vez melhor profissionalmente, né? E conseguir um emprego cada vez melhor. Então estudem, respeitem seus pais, respeitem seus professores acima de tudo, porque eles vão dar o ensinamento correto para vocês a serem pessoas melhores. Então busquem o estudo no dia a dia, em casa, com os amigos, com a família, mas se dediquem, não deixem de lado, porque isso mais tarde com certeza vai fazer muita falta para vocês. A primeira pergunta é como era o trabalho para você se deslocar da sua residência até a escola? Bom, na época quando eu estudava, eu morei um tempo no interior e a escola era multisseriada, ou seja, as turmas eram todas juntas, né, primeiro até o quarto ano, e às vezes nós ia a cavalo, às vezes ia a pé, quando chovia não ia na aula, era desse jeito. E dificuldades. E a única fonte de informação que nós tínhamos na época era, como eu morava com meu avô, era só o rádio, né? E depois, quando a gente veio para a cidade, daí tinha televisão.
Mas não o que tem hoje, né? As informações são bem mais evoluídas na época de hoje, tem bem mais informação e jogos também, videogame, só tinha um tipo de videogame, hoje tem vários tipos de videogame. Então hoje está bem melhor que antigamente, né? Bem melhor. E quem era o líder no Brasil, quem comandava? Na minha época de adolescência, eu lembro que, vou falar que eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos, era o Fernando Henrique Cardoso. Até ele entrou com o Plano Real, que foi aquela mudança da nossa moeda, né? Porque foi a existência do Plano Real. E você acha que houve muitas mudanças daquele tempo para hoje? Quais eram elas? Bastante mudança. Hoje vocês têm mais liberdade de falar, né? O que vocês pensam. Antigamente nós não tínhamos. Quando eu tinha 16 anos, eu ia falar sobre política com meu pai e ele brigava comigo. Eu tinha que votar em quem ele queria. Hoje não. Hoje vocês falam o que vocês querem. Independentemente se o pai vai gostar ou não, vocês vão falar quem vocês vão querer votar, quem vocês deixam de votar. Né? Hoje tem mais liberdade. Mais liberdade de expressão. Vocês têm mais liberdade que nós não tínhamos antigamente. E o que você acha sobre a reforma do ensino médio, sobre as novas leis da escola? A reforma do ensino médio, eu acho que ela vem para ajudar a questão do mercado de trabalho, né? Se está faltando mão de obra para certas atividades, tem que ter o pessoal que vai trabalhar naquela determinada profissão, né? Então, se é para a melhoria do povo... Estudo em tempo integral. Importante, né? Se o aluno vem para estudar e tem outras metodologias que vão ajudar ele a desenvolver o seu potencial, é sempre bem-vindo, né? Por exemplo, se ele vem, tem uma aula agora, vocês estão fazendo uma filmagem agora, pode ser uma aula, em tempo contrário, uma aula de cinema. É uma aula que pode ser no português. De manhã estuda português, de tarde cinema. Então isso seria o tempo integral, né? Uma maneira diferenciada de trabalhar as disciplinas. Na época em que você estudava, tinha muitos castigos, como eram eles? Bastante, eram mais rígidos, né? Hoje em dia está mais cegado para vocês, né? Ainda mais quando eu tinha minhas professoras, que quando eu era no interior, era minha tia e minhas primas, né? Então, puxão de orelha era o mínimo que levava, né? Às vezes levava algum tapinha, alguma coisa, né? Mas hoje não pode nem falar muito alto com o aluno, né? Que às vezes é perigoso, né? Então era bem mais rígido. Mas eu acredito que é melhor assim, do jeito que está agora. Porque bater não adianta, né? Não adianta. Castigar muito não adianta, tem que conversar. Não. Violência não leva a nada. Mudou bastante. No tempo dos meus pais, no caso, o avô de vocês, aí o cara dificilmente chegava até a 8ª série, né? E hoje vocês, para vencer na vida, tem que fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, um monte de curso, porque como é que a sociedade exige, né? Viu? O professor naquele tempo lá tinha autoridade, tipo, mandava mais na sala, tinha, né? Hoje em dia o aluno que desrespeita o professor não tem educação pelo professor, na verdade, né? Mas isso aí não é esses direitos humanos aí, né? Tipo assim, algumas matérias que eu fui aqui atrás pesquisar no tempo que eu estudava, era tipo do meu tempo, que eu não tenho mais hoje, sobre técnicas agrícolas, que estudava sobre a cultura, sobre plantação, entendeu? E sobre uma matéria muito interessante que era o SPB, que era a Organização Social Política Brasileira, que ensinava a nós sobre política, e hoje o pessoal não tem mais, né? Para ensinar essa juventude que o que define o futuro deles é a política, né? Nós estudava bem menos que eles, porque nós entrava no colégio com 7, 8 anos, hoje eles estão entrando com 3 anos, então eles vão estudar bem mais que nós. Os dias letivos, no meu tempo, era bem, 100 e poucos dias, hoje são 200 e poucos dias letivos por ano, né? Isso cada vez está mais puxado para eles, entendeu? E é isso aí, só que hoje o colégio está sendo bastante, está sendo mais um espaço físico mesmo, porque quando o aluno tem qualquer dúvida, ele recorre para a internet, né? Coisa que na nossa época nós tínhamos que ir para uma biblioteca, tinha que pesquisar, dependia bastante de livros, tinha que ler. Hoje eles vão reto para o computador e resolvem em 5 minutinhos, que nós demorava uma semana para fazer, né? Então isso aí está tirando bastante o espaço do colégio, é a internet, né? Como que eram os castigos naquela época para quem aprontava?
Aí a professora ponhava de joelho atrás da porta, em cima das tampinhas de garrafa, ou de pé com as mãos na parede, assim, sem olhar para o resto da sala. E se não obedecesse, era reguada nas mãos. E o diferente que hoje não pode surrar, não pode bater, não pode. Daí conforme você falar, já vão pro processo e coisa, né? Por isso naquele tempo os alunos obedeciam bem mais do que agora. A senhora era uma boa aluna, sim, ou era? Era malandra? Não, eu sempre fui boa aluna, sempre fui de ajudar a professora e nunca fui bagunceira. Até hoje as coisas comigo tem que ser tudo certo. A sala de aula, nós, os alunos que tinham que limpar, a merenda da professora que fazia, e é isso. Como que naquela época quem comandava o Brasil? Quem que era o presidente? Naquele tempo era a ditadura. Que era o trabalho para vocês se deslocar da sua residência até o colégio? Era? Nós ia a pé, sempre. Você acha que teve muitas mudanças daquele tempo para hoje em dia? Ixi, muita mudança, bastante.